Boa noite, igreja. É um desafio, mas nós contamos com a graça do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta hora, para nós lermos o texto que se encontra em Salmo 1, no Salmo 1, né? E nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 4. E diz assim o texto bíblico: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujo no tempo certo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será próspero. Amém? Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá. A sua palavra, Senhor, foi lida nesta hora. E nós entendemos, Deus, que o Senhor é dono deste momento. E nós queremos colocar mais uma vez a nossa vida em tuas mãos, com a vida da tua igreja aqui presente, Senhor. Que a tua palavra ela seja viva ao nosso coração e que o Senhor mesmo venha completar em nós aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós nesta noite. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero refletir com você sobre o tema: existe uma escolha a ser feita. Irmãos, vivemos em um tempo em que a busca pelo bem-estar, o nosso desejo de estar bem, nos faz muitas vezes escolher o urgente em detrimento daquilo que é importante. O Salmo 1, ele nos revela um contraste. O caminho do homem, que ele diz que é justo, e o caminho do homem, que ele cita como o ímpio. Lá no verso 1, nós podemos novamente recordar que ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Verso 1.a. E no verso 2, ele continua dizendo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Eu quero dizer para você, igreja presente aqui nesta noite, é muito importante recordarmos que o homem justo citado pelo texto, este não está apenas em uma conexão passageira com Deus, mas ele tem uma constância com Deus. Não busca o Senhor tão somente em um momento específico, onde as suas necessidades, existe necessidade, mas ele está em constância com o Senhor. Nós estamos falando daquele que tem o prazer na lei do Senhor. Existe uma escolha a ser feita. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Nós temos uma escolha a ser feita todos os dias. E o texto nos diz que bem-aventurado é aquele homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Mas para isso é necessário escolhermos não se determos no caminho dos pecadores. A pergunta é: como fazer nossas escolhas? Nós vimos que o texto ele sinaliza para nós que nós temos uma escolha: ou ter prazer na lei do Senhor, ou não, ou andar como o ímpio. E nós precisamos fazer essa escolha. E a pergunta que eu quero fazer à igreja nessa noite: como fazer as nossas escolhas? Mas não é qualquer escolha, é a escolha no Senhor. Independente do contexto que estamos vivendo, seja ele o contexto da nossa vida espiritual, seja na nossa vida secular,
nós precisamos fazer uma escolha, mas ela precisa ser uma boa escolha. E essa boa escolha, ela só é feita se nós tivermos o Senhor como centro da nossa vida. Para fazer nossas boas escolhas, nós precisamos nos alimentar de um alimento consistente e suficiente. Então, não basta nós só entendermos que precisamos fazer uma boa escolha. Essa boa escolha, ela necessita de que nós estejamos alimentados, e esse alimento, ele precisa ser consistente e suficiente. E que alimento é esse? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus somada aos nossos momentos de intimidade com o Senhor. A palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é constante, a palavra de Deus, ela traz ao nosso coração transformação e, principalmente, ela nos dá a direção daquilo que havemos de escolher. A palavra de Deus, a vida de oração são rios de água viva que mata a nossa sede e nos prepara para uma vida de intimidade com Deus. Não há intimidade com Deus se nós não buscarmos nessa palavra, no instrumento que Ele deixou para cada. Porque quando nós olhamos e entendemos que precisamos temer a esse Senhor, não um temor de medo, mas de entender quem Ele é, com certeza as nossas escolhas serão bem feitas e o Senhor nos abençoará. Bem-aventurado é aquele que entende que o caminho da felicidade é a obediência ao Senhor. Precisamos de momentos de qualidade com o Senhor. Não podemos fazer as nossas escolhas sem pontuar na nossa vida momentos de qualidade com o Senhor. E é interessante que esse momento de qualidade, ele não é feito de qualquer maneira. É necessário que haja a palavra de Deus nesse contexto. É necessário termos a vida de oração. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Isso é buscar intimidade com Deus. Precisamos alinhar a nossa vontade à vontade do Senhor. Então, o que precisamos guardar é que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Mas não é só isso. Precisamos de estabilidade em Cristo para fazer as nossas escolhas. Quando falamos de estabilidade, igreja, estamos falando de firmeza em Cristo, onde nem a tempestade, nem a prosperidade pode nos mover da presença de Deus. Ou ter estabilidade em Cristo é não estarmos inconstantes, é estarmos perseverantes, independente das circunstâncias que vivermos. É necessário que nós tenhamos estabilidade em Cristo. Estamos falando de discernimento, de alinhar a nossa vontade à vontade do Senhor. Bem-aventurado é o homem que não o quê? Anda no conselho dos ímpios. Em algum momento, lendo, estudando, me deparei com uma pequena colocação que dizia assim: um certo homem conversava com Deus, imaginando Deus em uma cadeira vazia. Isso me fez lembrar de como é simples ligar a nossa vida no sentido de buscar intimidade com Deus. Ele conversava com Deus em uma cadeira vazia. Quantas vezes nós nos colocamos com tantas dificuldades para nos colocarmos diante do Senhor? Quantas vezes nós temos tantos afazeres que não conseguimos chegar diante do Senhor no decorrer do nosso dia, 1 minuto sequer. E nós precisamos caminhar em direção ao Senhor, porque nós seremos bem-sucedidos. Nós teremos essa linha direta com o nosso Deus, se existir prazer em buscar a palavra de Deus. Se nós trouxermos essa palavra para a nossa vida, se nós trouxermos a vida de oração para a nossa vida. Então,
essa história, ou esse sentimento de entender que aquele homem conversava com Deus, num simples texto, me fez entender como é fácil nós nos colocarmos na presença de Deus. Que não é tão difícil nós buscarmos o Senhor através da palavra dEle. Criar laços de intimidade com Deus é muito mais simples do que nós imaginamos. Basta nós termos um coração receptivo, um coração aberto, um coração desejoso de buscar intimidade com o Senhor. Quero dizer à igreja presente nesta noite: tenha prazer na lei do Senhor. Tenha prazer na verdade que o Senhor nos traz através dessa palavra. Meditar nas coisas divinas é como viver a cada minuto. É trazer à tona, é trazer à memória aquilo que nos faz bem. Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. O que então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quero te dizer, antes de nós finalizarmos esse momento, que buscar o Senhor através desse instrumento que Ele nos deu não é difícil. Se nós nos colocarmos diante dEle e buscarmos o desejo que precisamos de estar na presença dEle, tudo se torna mais fácil. Porque sem esse instrumento na nossa vida, sem a nossa vida de oração, não há intimidade com Deus. E se não há intimidade com Deus, como iremos ouvi-lo? Como iremos saber a direção que o Senhor nos dá? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor. Mas tem um outro ponto, ele diz que não são assim os ímpios. Os ímpios é caracterizado dentro do texto como a moinha que o vento espalha. Igreja presente nessa noite, não queira ser como aquele que o vento espalha. O nosso Deus te chamou para ser muito mais. O nosso Deus te convida a um relacionamento vivo com Ele. Você jamais poderá entender o que Deus está falando ao teu coração se você não estiver com seus olhos nesta palavra. Se você não tiver o desejo de ter um momento único, aguardando o momento de ter esse relacionamento com o Senhor. O nosso desejo é que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que Ele traga sobre a tua vida esse desejo de estar próximo dEle, de ouvi-lo e de poder falar com Ele e poder entender aquilo que Ele tem para cada um de nós, para cada um de vocês. O Senhor nos abençoe. Amém?